Hora da análise com ela, Thaís Herédia. Thaís, boa tarde. De ontem para hoje, a situação que poderia estar melhor, efetivamente não está, né? Porque a gente ganhou esta investigação ontem à noite e agora a gente tem pelo menos algumas indicações de argumentos econômicos e não apenas políticos para essa história. Qual que deveria ser a estratégia do Brasil diante de tudo isso? Thaís, boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. Continuar de olho no dia 1º de agosto, né? Continuar de olho na questão tarifária, que foi o que o vice-presidente falou ali, né? Essa é a angústia, essa é a dor, essa é a prioridade do Brasil. É óbvio que essa investigação é uma escalada. O mundo inteiro, por causa da política tarifária de Trump, está descobrindo que os instrumentos que regulamentaram e que, inclusive, proporcionaram o boom do comércio internacional nessas últimas 3, 4 décadas, agora estão sendo revertidos em ferramenta política, né? Então, de um dia para o outro, a gente aprende a seção 301, a gente aprende a seção 242, a gente aprende a seção e tudo mais, pelo mau motivo, porque o instrumento está sendo usado da forma equivocada. E o Brasil, no meio disso tudo. Ontem, um empresário me disse assim: Thaís, eu dormi na semana passada respirando, dizendo assim, olha, ainda bem que o Brasil está ainda nos 10%, que ninguém nem lembra que a gente existe. No dia seguinte, a gente foi para o topo, né? A gente foi para a maior tarifa do mundo. Então, são situações inusitadas, né, que acabam gerando ali, podem gerar uma difusão na determinação da prioridade. Então, a minha percepção, e eu já tive relatos aqui de gente que estava nessa última reunião com o Alckmin agora há pouco, dizendo, olha, de novo, o nosso pedido foi pelo adiamento, né, de 90 dias. Como a gente está vendo aqui, o governo está insistindo em dizer, calma, não vamos pedir, né? Acho que essa carta do Alckmin que foi hoje para lá é uma carta que, de alguma forma, diz assim, olha, vocês estão nos insultando, mas a gente quer negociar. Então, o Brasil piscou e disse, vamos conversar, né? E uma coisa interessante, que eu voltei a conversar hoje com os empresários que estavam na reunião de ontem, sabendo, olha, o que você achou da carta, o que você achou da resposta e tal. E, apesar de todos estarem com essa angústia pela decisão, eu percebi um movimento, não é de proteção, mas de alguma forma de dizer, olha, nós, como a gente está dizendo que o Estado brasileiro, o governo brasileiro, tem quase que por obrigação de assumir a liderança desse processo, representando o Estado brasileiro, nós podemos fazer nosso papel, a gente contrata consultoria, o nosso parceiro vai lá e pressiona o congressista americano, mas como a gente continua acreditando no papel do Estado brasileiro e, portanto, no governo atual, de liderar esse processo, de alguma forma a gente tem que dizer, olha, tá bom, vamos lá, nós estamos aqui, nós estamos aguardando, né? Não tem um movimento assim, aberto de criticar ou de fazer uma cobrança que não faz sentido para o governo agora, entende? Então, esta investigação, ela chega para se somar a esse esforço, né? De dizer, tá bom, nós vamos ter que lidar com isso, os setores vão ter que participar dessa audiência pública, nesse extenso calendário dessa investigação, mas a prioridade agora é encontrar a estratégia mais eficaz para sair do dia 1º de agosto. E o governo brasileiro, é interessante isso que você traz, porque o governo brasileiro ele tem insistido nos caminhos tradicionais, o setor privado respeita esta estratégia, entende que ela é legítima e adequada Sim. no momento de tanta incerteza, e ao mesmo tempo o setor privado tem usado da sua influência e dos seus braços ali, da sua flexibilidade, né, da sua capacidade de chegar, que é diferente dos estados, em tentar aumentar a lista dos que estão preocupados, o que deveriam pelo menos pensar no Brasil nessa história. E aí foi muito interessante que hoje mais cedo, conversando aqui no Money com o representante do setor do café, eu perguntei exatamente aquilo que a gente estava conversando ontem, Thaís, sobre a terceirização da responsabilidade de encontrar uma solução. E aí o representante do Secafé disse assim,
Não, a gente não encara como sendo uma terceirização, porque na hora de abrir os mercados, o nosso papel também é importante, o papel do setor privado, né? E aí parece que, pela primeira vez em muito tempo, o Estado e o setor privado estão caminhando mais ou menos na mesma página. Vamos combinar aqui que, do ponto de vista político, se der errado essa estratégia, é óbvio que a conta vai ficar para as empresas, para os setores, para os empregos, para os negócios, mas ela vai ficar também nas mãos do governante, que hoje chama Luiz Inácio Lula da Silva. Então, existe preocupação do uso político? É óbvio que existe, né? Hoje, ficou óbvio, né, a alegria do governo com as pesquisas que saíram. Ontem foi a Atlas Intel, hoje foi a pesquisa Quest, que confirmam, tem vários pontos ali ainda de atenção para o governo, mas no todo confirmam a estratégia de resposta do presidente Lula. A gente pode tratar dos temas da pesquisa de outra forma. Vamos pensar nela aqui o seguinte: existe sim a preocupação do uso político, da retórica política acabar atrasando o governo. Hoje, por exemplo, um empresário me mandou preocupado uma postagem nas redes sociais do governo, do Pix, dizendo: o Pix é nosso, my friend. Então, assim, né, o governo não está perdendo um segundo para fazer uma provocação política do que está acontecendo, né? Eu recebi de alguns empresários: você viu essa provocação? Você viu essa provocação? Então, é óbvio que eles estão com a antena ligada, mas, ao mesmo tempo, é de interesse deles, inclusive, que o governo encontre uma porta de entrada na conversa com os americanos. Ontem o Caio Junqueira, no WW, né, nosso parceiro aqui, ele teve uma sacada muito interessante, porque nós estamos tratando aqui do quê? O que fazer, o que fazer, o que fazer, como fazer e tal. E ele disse: escuta, mas e o com quem? Está faltando com quem? Com quem fazer? Quem vai receber as demandas do Brasil? Do Brasil país, do Brasil nação, do Brasil Estado, né? Quem vai abrir a porta e dizer: sente-se aqui à nossa mesa e vamos conversar sobre o que está acontecendo? Isso não está claro. Não está claro desde que Donald Trump assumiu. E essa resposta, essa carta de hoje do Alckmin cobrando a resposta de uma comunicação de 16 de maio é mais uma prova disso. Então, o desafio é óbvio que é desenhar a melhor estratégia. O governo ouviu o setor privado, né? De novo, o pedido de adiamento, ele se mantém, né? Há uma preocupação muito grande com o que já está acontecendo, de mercadorias que já estão no meio do caminho, enfim. Tem uma gestão ali muito fina e delicada e arriscada, até do ponto de vista financeiro das empresas. Então, a gente vai para mais um capítulo, com mais um desafio, que é essa investigação, mas o que me chamou a atenção hoje, Naka, foi essa tentativa de dizer assim: vamos comprar uma briga de cada vez, né? E a gente não pode abrir mão, e aí também tem outro recado: não tem ninguém sendo bonzinho com o governo, gente, porque o pragmatismo impera, né? O recado é dizer o seguinte: olha, a gente está dando, essa foi uma frase que eu ouvi, nós estamos dando um voto de confiança para a diplomacia brasileira. E é importante que este governo acate a diplomacia como a principal ferramenta. Porque se seguir sendo pela política, com a provocação nas redes sociais, os discursos, nos atrasa, nos afeta. E é interessante essa provocação do Caio, porque esta carta que foi divulgada hoje pelo vice-presidente e pelo chanceler, que foi endereçada a duas autoridades nos Estados Unidos: Howard Lutnick, que é o secretário de Comércio, que é o par de Geraldo Alckmin nos Estados Unidos, e também para Jamieson Greer, que é exatamente o homem que assinou a abertura da investigação pelo USTR. Então, enfim, a porta... A pessoa que o destinatário a gente conhece, mas não dá para saber se ele também está aberto a conversar. Agora, sobre a popularidade do presidente Lula, Thaís, eu queria te ouvir sobre um aspecto, né? O Palácio Planalto hoje está comemorando os números, né? Dizendo: olha, acertamos, estão tripudiando aí dos números, mas essa felicidade ela tem prazo, né? Porque se por acaso vier o tarifaço,
aí prejudica todo mundo, inclusive o presidente Lula, né? Isso que eu falei, né? O governante vai ter que assumir a posição dele, né? Porque a gente até usou esse exemplo aqui. Se o rapaz, a moça que trabalham numa fábrica de suco de laranja, daqui a 2, 3 meses perderem o emprego por causa disso, que é um fôlego que pode haver aí da expectativa, mas de alguma forma vai haver perda de rentabilidade, perda de caixa, perda de produto perecível. Quer dizer, ontem nós ouvimos um representante da agricultura dizer assim, não esperem que a gente vai jogar os produtos para serem vendidos no Brasil, porque isso vai nos quebrar. É o pessoal das frutas. Das frutas, exato. Mas o mesmo vale para outros produtos. Sim, para carne, né? sim. Exatamente. Então, na hora que, se essa conta chega, o governante terá que responder. Né? Porque a pesquisa Quest não diz assim, olha, o governo está reagindo bem. Tá aí a próxima página. O governo tem que continuar agindo bem. E agir bem não é só fazer postagem bacana na rede social, não é só dizer, olha, viva a soberania brasileira. Isso é até quase que obrigação, né, do Estado brasileiro fazer isso. É encontrar a solução. É preservar milhões de empregos, milhares de empresas, milhares de negócios, usando os instrumentos eficazes, os instrumentos da diplomacia, do pragmatismo, da objetividade, né? E principalmente do realismo. O realismo hoje, ainda mais o realismo tarifário hoje, é outro. A briga é mais dura, ela é mais violenta, ela é mais brutal, mas é a briga que está aí e o Brasil precisa enfrentá-la. Thaís Herédia, obrigado pela conversa. Tomara, né, que a estratégia consiga avançar algumas casas aí, porque... Até lá nós vamos ter que... Outro dia eu fiz um exercício de respiração com o Vitor Irajá, que a gente estava tão desesperado semana passada. Na sexta-feira eu falei, Vitor, vamos respirar juntos. Vamos fazer yoga aqui. Vamos fazer... Inspira e expira. Até lá nós vamos respirando. Thaís Herédia, o nosso norte para respirar bem, inclusive. Thaís, obrigado pela conversa. Até amanhã. Um beijo, até amanhã.